Muitas pessoas acham que o capítulo 10 de Atos vai falar sobre a liberação da carne de porco para os judeus, mas na verdade esse não é o foco dessa passagem. No versículo 22 do capítulo 10 vai dizer assim que: "E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras." Cornélio, ele era um centurião de uma corte chamada italiana. Ele era um homem muito temente a Deus e toda a sua casa também era. E ele ajudava muito os pobres. Um dia, quando ele estava orando e jejuando, veio um anjo em visão para ele e falou para ele que as esmolas dele e as orações dele haviam chegado até Deus e Deus estava se agradando daquilo. E então esse anjo fala para Cornélio que enviasse homens até Jope para procurar a Pedro. E Pedro falaria para ele o que ele deveria fazer para que toda a sua casa pudesse ser salva. E então essa passagem vai começar a desenvolver, e lá na frente, quando os homens de Cornélio estão indo até a cidade de Jope, estão quase chegando até lá, a casa de Simão, o curtidor, que era onde Pedro estava hospedado, vai nos mostrar então o que estava acontecendo com Pedro naquele momento. Pedro subiu até o terraço da casa de Simão para orar, e naquele momento que ele subiu para orar, ele teve fome. Então veio uma visão até Pedro de um grande lençol atado pelas 4 pontas. Dentro desse lençol havia todo tipo de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E havia uma voz até ele e falava assim: "Pedro, levanta-te, mata e come." E Pedro então fala assim: "De modo nenhum, Senhor, pois nunca comi coisa alguma comum ou imunda." E então a voz lhe disse: "Não faças tu comum ao que Deus purificou." E então isso se repete 3 vezes a Pedro. Depois que essa visão vai embora, Pedro começa a se perguntar o que significava aquela visão. Mas logo em seguida, logo depois disso, aqueles homens chegam na casa de Simão e perguntam sobre Pedro. E então a voz do Espírito vem para Pedro e fala assim: "Pedro, há homens te procurando, há varões te procurando. Não temas, não duvides, vá com eles, pois foi eu que os enviei." Pois provavelmente aqueles homens, na verdade, eles não eram judeus que estavam procurando a Pedro. E Pedro, por ser um judeu, havia uma regra entre os judeus que eles não podiam ter nenhum contato com nenhum estrangeiro, nenhuma pessoa que não fosse judia, pois era uma regra inquebrável deles. Mas então, quando isso aconteceu, quando aqueles homens que não eram judeus vêm procurar a Pedro e o Espírito fala aquilo para ele, ele vai, não duvida. Então aqueles homens levam ele até a casa de Cornélio. E quando ele chega lá, havia muitas pessoas na casa de Cornélio. Todos estavam ali ansiosos para ver o que Pedro tinha para falar. E então Cornélio recebe muito bem. E no versículo 28 do capítulo 10 ainda Pedro vai dizer assim para todos que estavam ali reunidos: "E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo." Ou seja, Pedro já estava esclarecendo ali para aquelas pessoas: olha, eu sou judeu, é uma regra da minha terra que não é certo eu me encontrar com outras pessoas. Mas então eu entendo agora que a visão que Deus me deu era para que não fizesse acepção de pessoas. Então no versículo 34 e 35 vai dizer: E abrindo Pedro a boca, disse: "Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo." Ou seja, Pedro estava entendendo que Jesus estava dizendo para ele: olha, agora você não vai pregar só para aqueles da sua nação, só para aqueles judeus, mas vocês irão até os confins da terra, como fala em Atos capítulo 2. Depois da morte de Jesus, aquele sacrifício que ele fez, ele morreu e se sacrificou por todos, para dar o direito de salvação a todos, para livrar a todos do pecado e da morte certa que o pecado nos traz. Então Pedro começa a entender isso e passar para todos isso, que agora, depois de Jesus, a salvação era para todos, né? Então ele estava esclarecendo aquilo para eles. E no versículo 42 ele vai dizer que nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, ele estava falando, Jesus mandou para que nós fôssemos pregar a todos. E no versículo 44, 45 e 46,
vai dizer que quando Pedro estava pregando ali a palavra de Deus para todos aqueles que estavam na casa de Cornélio, ele estava falando, ele não estava gritando, ele não estava pulando, ele não estava falando nada de diferente, não estava fazendo nada de diferente. Ele estava simplesmente pregando a genuína palavra de Deus, o genuíno evangelho. E só no fato dele estar ali, através do Espírito Santo, falando sobre o evangelho de Jesus, todos foram cheios. Enquanto ele estava falando ainda, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, magnificando então o nome de Deus. Ou seja, aquelas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo, já receberam então o dom de línguas naquele momento. Então, aquelas pessoas, aqueles homens que tinham ido com Pedro até a casa de Cornélio, que acompanharam Pedro, vão dizer assim que e os fiéis que eram da circuncisão, que eram aqueles que foram com Pedro, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Os gentios eram aquelas pessoas que não eram judias, ou seja, aquelas pessoas que, sendo judeus, acreditavam que o evangelho era somente para os judeus, que a salvação era somente para os judeus, viram que não. Viram que Deus ali deu a oportunidade do Espírito Santo, deu o dom do Espírito Santo também para os gentios. Por quê? Porque os gentios criam em Jesus, porque eles eram tementes a Deus e eles entregaram a sua vida a Deus. E tanto que no versículo 47, Pedro ainda vai dizer assim: respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Ou seja, Pedro estava dizendo: olha, todos esses aqui são gentios e eles receberam o Espírito Santo porque creram em Jesus. Então, ninguém pode recusar a eles o batismo nas águas, que é então ali a confissão do fato de crer em Jesus. É a confissão ali, estou confessando, então vou me batizar nas águas e todos aqueles meus pecados passados vão ser perdoados por Deus e inicio ali uma nova vida com o Espírito Santo, uma nova vida em Jesus, nova criatura somos e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Pedro diz: não há ninguém que possa impedir que eles sejam batizados nas águas agora. E mandou que todos fossem batizados. Ou seja, a salvação é para todos. Não há ninguém que possa dizer quem tem esse direito ou não. Só Deus pode julgar quem tem o direito ou não. Se você crê em Jesus, se você teme ao Senhor, se você faz o que é justo, se você já entregou a sua vida ao Senhor, você está com o seu direito de salvação. Continue firme até o fim. Pois em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 vai dizer que enquanto há vida, há esperança. Então nunca é tarde para nos entregarmos completamente a Jesus e recebermos esse direito tão maravilhoso de salvação que Ele nos deu na cruz, que Ele conquistou por nós na cruz. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já deixa um comentário aqui se você ficou com alguma dúvida, compartilha com todos aqueles que precisam ouvir essa palavra, que eu creio que Deus já edificou a sua vida por meio dela. E já se inscreve no canal também se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!